Eu. Gravando. Bora. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio, esse podcast que foi criado para ajudar você a desenvolver a sua vida, seu negócio, seu empreendimento, sua marca, sua comunidade, enfim, tudo diretamente aqui da região amazônica. É vero? Eu sou Aldo Mello, sou consultor de marketing, ao meu lado eu tenho Paulo Lisboa. sempre com a entonação, aquela mostrando que ele é Visceral. visceral. Esse Paulo tá diferente hoje. Maravilha, hoje nós estamos de casa nova, estamos aí com mudanças no podcast, sempre trazendo melhores conteúdos, formas de trazer conteúdos para vocês. Né? E hoje nós temos uma conversa muito boa, que inclusive eu estava relativamente ansioso por isso. Não comentei para não gerar expectativa. Mas ó, com mais de 15 anos de liderança executiva, apaixonado por impulsionar a inovação e empreendedorismo, atualmente ele é consultor estratégico na MV Play, orientando projetos de transformação digital. No passado, liderou iniciativas de saúde e inovação no sistema S Indústria. É Master em Governança Digital, Digital Decision e Liderança, Inovação e Gestão. Além disso, além de tudo isso, é mentor de startups e colabora ativamente com o ecossistema de inovação, o ELI, para quem não sabe, o Vale do Madeira, já comentamos aqui, estabelecendo parcerias com a comunidade de startups, universidade e o setor público. Com vocês, Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. Olá, Aldo, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Quando você falou desse currículo aí, eu estava esperando a pessoa aí para saber se ia fazer esse episódio comigo. Esse aí sou eu, então Esse é você. vamos lá. E aqui é só uma mini bio, né? Eu já tô sabendo aqui que tem muito mais coisas, porém, né? A gente precisa dar uma resumida em relação E à aí, pessoa. quando você fala que estava ansioso, né, para essa oportunidade, a expectativa aumenta e a minha responsabilidade aumenta também. Exato. Mas Tem pessoas que quando eu comento assim, caraca, tô louco para essa conversa, a pessoa fica, meu Deus, me manda um brief, pelo amor de Deus, eu tô ficando nervoso. Eu disse, calma, cara, a gente só vai conversar. E tipo, imagina, arrumar, eu agradeço, né, Paulo, agradeço imensamente esse tempo dedicado. A gente sabe hoje que tempo é um ativo muito caro, inclusive muitas pessoas não conseguem entender isso, não dão valor a isso, mas quando a pessoa se dedica ali 1 hora e meia, 2, para vir aqui no Resenha, para poder falar um pouco da sua experiência, trazer ideias, trazer cases, gerar transformação, cara, é impagável isso. Literalmente é impagável. A gente agradece mesmo a sua parceria, o seu tempo que você está dedicando isso para a gente aqui. ótimo, ótimo. E parabéns a vocês pelo espaço que vocês estão criando aqui em Porto Velho, em Rondônia, e eu tive acompanhando os últimos episódios, né? E sei que vocês estão com audiência pelo Brasil inteiro. Isso é bacana, né? Graças a Deus. Conseguimos aí, através de umas estratégias e como é que eu posso dizer? Além de conteúdo de qualidade, mas metodologias, essa era a palavra. Descobrimos, entendemos algumas coisas aí no YouTube. Quem sabe a gente possa vender isso aí, hein? Se você estiver interessado, querer crescer. Deixa eu criar expectativa. Não sei se eu vou vender, hein? Deixa eu criar expectativa. Não sei se eu vou vender ainda. A gente vai vender, então. E aí, se em breve, de repente, a gente empacota isso e transfere para outras pessoas. Que querendo ou não, tem muito podcast ainda que tá patinando. Conheço alguns que, inclusive, já tem 2, 3 anos e estão devagarinho. A gente entendeu um pouquinho. Então, é só uma questão de tempo agora. Mas que bom, que bom. E outra, o principal objetivo do podcast era esse, era levar. Quando eu cheguei aqui em 2018, eu vi que tinha muita gente massa. Você foi um dos caras que eu conheci, o Rangel também foi um dos caras que eu conheci lá em 2018, que eu disse, cara, eu preciso mostrar pra galera de fora que tá aqui, que aqui não existe só índio, mato, girafa e floresta, como o pessoal diz, acha, e rio, né? E a ideia do podcast era justamente essa, mostrar pra fora de Rondônia. Eu não quero que a gente fique dentro da nossa bolha, eu quero realmente que as pessoas de fora vejam todo mundo que tá aqui, quão bons são as pessoas que estão aqui, as inovações e as iniciativas que tem aqui, né? E você faz parte disso, cara. Ótimo, obrigado e conte comigo por essa e qualquer outra iniciativa que vocês estiverem liderando aí no podcast, pode contar comigo que vai ser um prazer estar aqui para contribuir com esse propósito de vocês, né? Maravilha, maravilha. E aí, Paulinho, como é que a gente começa?
começar conversando ali sobre a MV Play, né? Acho que Eu vou interessante perguntar do explicar. cara de onde ele veio, não. Hã? Eu vou perguntar de onde ele veio, Então não. depois a gente entra Ah, nessa tá bom, parte aí. tudo bem. Ok, fechado. A MV Play, na verdade, tem muito até com essa história, né? De que o Aldo falou de onde que a gente vem, né? Enfim, qual que é o nosso início, né? Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, né? Cheguei aqui em Rondônia, cheguei em 2010, então já se vão 12 anos Você aí. veio de onde? Eu vim do Rio, eu sou do Rio, Uhum. do interior do Rio, né? Eu sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade do norte fluminense, do norte do estado do Rio. Fiz odontologia lá em Campos, e, enfim. E recebi uma proposta para vir para Rondônia, para trabalhar aqui em Rondônia, no sistema S Indústria, né? Que eu fiquei, inclusive, por 12 anos e aprendi muito lá no Sistema S. E aí foi que eu conheci o ecossistema de inovação, que hoje tem esse nome bacana, né? Enfim, a gente já está fazendo até a gestão desse movimento, mas lá atrás era um grupo de pessoas discutindo sobre empreendedorismo e inovação. Foi lá que eu conheci o Rangel, que teve aqui, né? Que vocês falaram também. Eu conheci o Alexandre Mori, que hoje é meu sócio na MV Play, né? Então, a gente começou a enxergar algumas oportunidades aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho também. Muita gente de fora vindo para prestar serviços aqui para o Sebrae, por exemplo. Então, o Sebrae precisava de uma consultoria de inovação para desenvolver uma maratona de inovação, tinha que chamar, trazer gente de fora, porque as pessoas daqui, da cidade, ou não tinham essas pessoas, ou existiam essas pessoas e elas não eram enxergadas, né? Então, esse foco que vocês estão querendo dar para os empreendedores daqui, porque quem faz acontecer aqui, eu acho que é importante por causa disso, porque de fato tem muita gente aqui boa para fazer, para trabalhar e às vezes a gente nem sabe, né? Enfim, nem conhece. E foi lá que eu conheci o Alexandre Mori naquela época, né? A gente começou a desenvolver alguns projetos juntos e em plena pandemia a gente resolveu criar a MV Play. Poxa, a gente sempre fez essas iniciativas de inovação. A gente tem feito aqui em Porto Velho, nas universidades, enfim, projeto com empresas, né? Agora é pandemia, todo mundo recluso, né? Por que que a gente não continua fazendo isso de forma online, né? Então foi aí que a gente teve a ideia de fundar a MV Play e a gente começou lá, no meio da pandemia, todo mundo em casa, sem poder sair, né? E a gente começou a desenvolver essas ações, esses projetos de inovação para universidades, para Sebrae, para as empresas aqui da região, tudo de forma remota, de forma online. E aí foi lá que surgiu essa iniciativa que a gente está trabalhando até hoje, que é a MV Play. Que vocês consideram isso como sei lá, uma startup de soluções inovativas? Como é que vocês se categorizam? A gente não se categoriza, eu acho que esse é o grande segredo Boa. da MV Play. Muita gente fala, a MV Play é uma startup? Não, a MV Play é uma escola de educação empreendedora? Também não. É uma consultoria de inovação? Também não, mas é um pouco disso tudo. Meu Deus! Né? A gente tem essa pegada muito forte de startup, que é coisa da agilidade, de querer fazer as coisas no tempo certo e testar e aprender com os testes, né? Com os erros. Então tem muito dessa pegada de startup. Mas a gente não é uma startup, porque a gente não tem base tecnológica enfim, Escalar? para escalar esse nosso modelo de negócio. Então a gente não pode ser considerado uma startup, muito embora a gente traga esses seja princípios de DNA, startup, né? do DNA de startup, né? A gente está no meio de startups, no meio de um ecossistema de startups. A gente não é uma consultoria de inovação, porque a gente não faz só consultoria de inovação para empresas, a gente faz isso também. A gente faz maratonas de inovação nas universidades, a gente faz programas de mentorias, por exemplo, né, por Sebrae. Inclusive o Aldo participou de um programa Exato. desse de mentoria, né, Aldo? Exato. Então a gente não faz só consultoria de inovação. A gente não é uma escola de educação empreendedora, porque a gente não faz só educação empreendedora, a gente faz também educação empreendedora. Então, acho que a gente pegou um pouco de oportunidades, né? A gente foi enxergando as oportunidades e foi desenvolvendo projetos em cima dessas oportunidades. Então, a gente tem um pouco disso tudo. Categorizar a MV Play é difícil, é complicado. Inclusive, parente, né? Amigos, a minha mãe pergunta, mas o que é que você faz?
Eu formei meu filho para ser dentista e eu queria ver meu filho vestido de branco, atendendo no consultório. Eu falei, não, mãe, eu faço odontologia ainda, faço um outro lado da odontologia que não é o atendimento clínico. Então eu tenho uma empresa que faz, enfim, explico o que a MV Play faz, mas eu não entendo muito bem o que essa MV Play faz. Eu falei, é difícil entender mesmo, mãe. Confia em mim que tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Caraca, e legal que ele é muito ligado à inovação, tanto que eu acho que até o fato de categorizar seria complicado se não tivesse a vertente da inovação. Deveria ser uma empresa inovativa. Sei lá, a categoria que fosse, porque realmente ela é muito abrangente e ao mesmo tempo ela pega um segmento que há uma necessidade, há uma lacuna. É perceptível isso, né? Nós já tínhamos percebido isso. Até nós, né, nós temos criado uma junção, na verdade, chamada Conectar Hub, justamente para atingir essas lacunas que o mercado tem de marketing. E vocês são da questão de inovação geral. Uhum. Muito interessante isso, cara. Agora, sobre a questão de inovação. Eu tô avançando aqui, tá? Sem querer. Ah, não. Tá, não, tá. É considerado como inovação corporativa e empreendedorismo de inovação. Tem esses dois pilares. O que vocês, além disso, o que você considera como inovação para que a gente possa, para que qualquer pessoa esteja vendo esse conteúdo, conseguir entender e enxergar como vocês enxergam? A gente sempre fala que a gente sempre traduz inovação de uma maneira bem simples, exatamente para que as pessoas possam entender, né? A primeira coisa que a gente fala é que inovação não é tecnologia. Então, isso é um mito, né, que muita gente acha que se você comprar tecnologia para sua empresa, encher a sua empresa de tecnologia, você está fazendo transformação digital, então você é um cara inovador. Não é, tem nada a ver. Você pode ter uma empresa cheia de tecnologia, de repente nem tem obrigatoriamente de estar fazendo transformação digital, e você pode ter uma mentalidade, um mindset que a gente chama, né, que é um nome bonito, uma mentalidade tradicional. Um cara tradicional não tem nada de inovador e está com a empresa cheia de tecnologia. Então, tecnologia, inovação não é tecnologia, ponto. Bom. E aí, de forma simples, inovação é você pegar o que está sendo feito, fazer de forma diferente e com resultados. Acho que a grande palavra da inovação é resultado. Porque também não adianta você pegar o que está sendo feito e fazer de forma diferente sem ter resultado. A gente está gravando um podcast aqui. Eu vou criar um podcast inovador, né? Sei lá, vou fazer um podcast no meio da rua ali, né? Enfim, de uma forma completamente diferente que ninguém nunca tinha feito até hoje. Tá, mas eu vou ter resultado com isso? Não seria melhor eu estar fazendo aqui dentro, da maneira que a gente está? O resultado daqui não é bem melhor do que o resultado lá fora? Então, fazer diferente por si só não é inovação também. Tem que ter resultado. Então, se eu pego o que está sendo feito, faço de forma diferente, tenho resultados melhores, aí eu tenho inovação. De forma muito simples, é assim, né? Então, se a empresa ela tem um processo produtivo dela e ela criativamente ela desenvolve uma maneira de fazer o processo criativo de uma outra forma e ela tem resultados melhores, ela está inovando no processo criativo dela. No marketing é a mesma coisa, enfim, em todas as áreas, né? Então, basicamente, de forma simples, para as pessoas entenderem, inovação é isso. Na nossa opinião, no nosso ponto de vista, né? A gente não tem nenhuma pretensão de ser dono da verdade aqui, mas a nossa verdade é essa, é o que a gente tem trabalhado. Já viu o corte? Dono da MV Play afirma: inovação é só o que ele faz. Olha aí, Vitor. Fica a dica aí. A gente também acredita muito nesse ponto de vista ali, que às vezes o pessoal pensa que inovar é só fazer algo novo. Então, não preciso criar necessariamente algo, né? Não, você não precisa exatamente criar algo novo. Você precisa arranjar uma solução que vai ser melhor do que a solução que já está implantada, né? Perfeito. Então, você transformar, igual você citou, um processo ali ineficiente num processo eficiente, né? É algo inovador, né? Então você traz uma inovação também nesse caráter, né? Perfeito. Muito As bom. pessoas confundem muito também inovação com invenção, né? É, Invenção exatamente. tem que ser necessariamente uma coisa que Mas ninguém nunca pensou. Mas hoje é muito difícil você, enfim, Exato. pensar em alguma coisa que ninguém no planeta não tenha pensado ainda. Sim. Certamente alguém já pensou, já está até fazendo, mas se você fizer diferente, né? Se tiver o seu diferencial e tendo resultado, Sim. você está inovando também. E é interessante isso, até às vezes a gente vai fazer uma consultoria, né? Muitas vezes a gente vai tentando entender a ideia ali que o cara tá trazendo, né? Tem faculdades também que faz muitas essas atividades, né? Por exemplo, a Sapiens, que tem
um setor de marketing bem atuante ele também em relação a isso, né? E às vezes a gente vê que uma ideia ela é muito floreada e acaba tendo uma solução que vai ser, por exemplo, você chegar pro cara e falar, cara, o que você tá criando aqui é um iFood, entendeu? Você modelou ele de uma forma diferente, mas a solução já existe. Entendeu? Como que você faz isso diferente aqui? Que vantagem você traz isso daqui para trazer algo realmente inovador, né? Então a gente tem, por exemplo, exemplos aqui locais, né? Como a Urbano Norte, a Dois Cliques, que a gente conversou ultimamente, né? Tem Trouxeram episódio aqui. soluções, exatamente, trouxeram soluções ali inovadoras para algo que já existia, né? Não criaram algo do zero, eles não foram a Uber, não foram um iFood, um Google da vida, né? Soluções ali já complementares. Então eles vão muito mais para esse campo ali, tá? O que que a gente tem de demanda aqui da sociedade? O que que a gente tem aqui de, de propósito que a gente quer levar para essas pessoas, né? Une isso e aí você traz uma solução ali que vai ser viável, né? É Para esse isso, mercado. é isso, exatamente. Acho que o X da questão é o diferencial, né? Exato. Se a pessoa quer criar um aplicativo de mobilidade urbana, já existem diversos. Não tem Sim, problema você criar mais um, desde que o seu tenha um diferencial. Você faça alguma coisa que os demais não façam. Aí exato. é uma inovação que você está fazendo. Então, é bem por esse caminho. Perfeito, perfeito. Maravilha. Quando você fala ali sobre inovação corporativa, quase que não sai. Onde é que assim, inovação você imagina uma coisa, mas a corporativa, dê exemplos aí, tangibilize isso na nossa mente. Inovação, inovação corporativa é o termo utilizado para projetos de inovação em empresas, né? Diferente de um projeto de inovação com um empreendedor, com uma startup, que muitas vezes, ou às vezes, não é nem uma empresa estabelecida ainda, né? Mas você pega uma grande corporação, né? Essa grande corporação, ela sabe que precisa inovar para se manter no mercado e, enfim, não é nem questão de oportunidade, é questão de vida ou morte. Se essa corporação não estiver inovando, ela vai ficar para trás. Então, ela precisa inovar. Então, esses projetos de inovação nas empresas, eles são cunhados de inovação corporativa, né? São os projetos que são desenvolvidos dentro, das empresas exatamente para que essas empresas se mantenham, no mercado. E é o que a gente tem, gastado um pouco de tempo aí para se dedicar, né? Como que a gente desenvolve esses projetos de inovação nas empresas, né? Porque todo mundo sabe que precisa inovar. As empresas também sabem, todas elas sabem, né? Agora, como que faz isso? Por onde que começa, né? Como que Tem, mensura como isso? que eu mensuro isso? Resultado de novo, né? A gente falou resultado ali atrás, a gente está falando de resultado aqui de novo. A empresa, ela quer mensurar resultado. Não adianta você chegar lá também, criar uma ação de inovação muito bacana e não mostrar resultado para ela. Ela não vai fazer de novo. Você tem que mostrar, o que que aquilo influenciou no resultado operacional dela, por exemplo. Então, a empresa quer saber dessa linguagem, né? Então, tem pesquisa, da PwC, por exemplo, que mostra que 90% das empresas, dos empresários da alta direção, eles sabem que precisam inovar. Eles sabem, todos sabem. Agora, desses que sabem que precisam inovar, 80% estão insatisfeitos com as suas iniciativas de inovação. Então, o que que isso está querendo traduzir e dizer? As pessoas sabem que tem que inovar nas empresas, mas não estão sabendo como fazer, né? Não estão mensurando o resultado e ficam insatisfeitos. Às vezes tem projetos interessantes, premiados, projetos de, enfim, que a gente chama, projeto de internet, né? Ganham bastante likes, está todo mundo falando daquele projeto, mas não trouxe resultado para aquela empresa. Então, Exato. Não converte em vendas. não converte em vendas, não converte em melhoria de resultado operacional, né? Enfim, Sim. aí a empresa não fica satisfeita, por mais que seja um projeto de sucesso, entre aspas, mas a empresa quer ver resultado. Então, é isso que a gente tenta levar para as empresas nessa consultoria de inovação que a gente faz, né? Primeiro é mostrar para as empresas que ela precisa mensurar o resultado daquilo e como que aquilo pode, impactar nos resultados operacionais dela. Impactar em venda mesmo, impactar em grana que entra, porque inovação para a empresa tem que servir para isso. Crescimento, né, cara? Empresa que não cresce, fecha, né? Com certeza. Então Com certeza. é isso, né, cara? Eu acho bem interessante essa visão também, né? De trazer esse lado ali. Desde que você começou a falar, você tá sempre falando da palavra resultado, né, cara? E isso daí também
já reflete esse dado ali que você falou. Já tentaram, 80% das empresas tentaram alguma solução de inovação, acabou não dando o resultado esperado ali e acabou criando esse lastro aí de não ter uma solução, que inovação é algo muito complicado, que inovação não é para mim, né? Então acho que é muito essa visão ali de trazer também, né? Que a inovação, cara, é um parafuso ali que você vai apertar que vai mudar o jogo da sua empresa ali, né? Aquele 80-20 ali E da vai sua trazer empresa. resultado. Exato. E vai trazer Exatamente, resultado, né? exato. E as empresas hoje ainda imaginam que fazer inovação é ter um ambiente descolado, é colocar um videogame na empresa, uma Sim. rede para o funcionário descansar, um puff colorido, pintar a parede, botar um banner ali dizendo que é a empresa mais inovadora do mundo. As empresas, muitas empresas, inclusive aqui, acham que a inovação é isso, né? E inovação a gente sabe que não é isso, né? Isso é inovação de banner, que a gente chama. Tá lá, você entra, tem um De banner, apresentação. né, de Que é apresentação. empresa ambiental, diversa, Exato. que é Não, que tudo. tenha, mas veja se minha linha de pensamento está correta. Ok, vou colocar um videogame, vou colocar um puff, uma área de descompressão, como a gente chama, para ver se eu consigo melhorar a qualidade de trabalho do meu funcionário para que ele me renda mais. Pode ser? Nesse caso, dá para se considerar uma inovação? Dá para se o funcionário produzir mais, foi uma inovação, Show. né? Que Foi resultado. É resultado. Resultado. Você colocou aquilo, isso a gente chama de... A gente trabalha muito cultura de inovação, né? A empresa, para fazer inovação, ela tem que criar uma cultura para isso, né? E cultura a gente não cria de uma semana para outra. Isso é aos poucos, até a empresa ter essa cultura de inovação. Mas o primeiro passo talvez seja as empresas fazerem esses artifícios que a gente chama de artefatos de inovação. Você coloca ali o puff colorido, você coloca a parede colorida, enfim. Se você trouxer resultado com aquilo, beleza, você conseguiu, isso é uma inovação. O problema é que, na maioria das vezes, isso não traz resultado. Resultado operacional, não é resultado de satisfação de funcionário, porque o funcionário vai estar satisfeito, mas não significa necessariamente que ele vai estar produzindo mais e que a empresa vai estar vendendo mais, né? Então, por que que isso não se traduz muitas vezes em resultados? Porque a empresa coloca esses artefatos lá, mas não muda suas práticas, né? Você tem líderes que ficam ainda naquele modelo antigo de comando e controle, né? Naquela liderança militar, que você tem o chefe, tem um monte de colaborador ali embaixo, e você explora aqueles caras para trazer resultado, para bater a meta. Então, você tá explorando cada vez mais, está cobrando cada vez mais resultado, e aí não adianta colocar puff colorido, parede pintada, que não vai ter resultado. Então, esses artefatos de inovação com as velhas práticas não vai funcionar. Agora, essa galera que tem essas velhas práticas, que foi moldado pelo comando e controle, como é que a gente muda essa galera nessa nova cultura? Porque é uma disrupção até, acho que talvez, principalmente para quem está implantando não, porque ele já está dentro. Mas quem está recebendo ali, quem é líder, como é que ele vai lidar com isso? Como é que... É muito complexo, tem cases de insucesso de que, tipo, as pessoas realmente não... Ninguém aderiu, os chefes não aderiram. Se o chefe não tiver aderência, ninguém mais vai ter. Olha, você perguntou se é difícil. É muito difícil. Muito difícil, principalmente se for um líder mais antigo, né? Que tem essas práticas há muito tempo. E aí, eu até entendo esse líder, porque ele faz dessa maneira que é a única maneira que ele sabe fazer. Ele faz isso há 20 anos assim, há 30 anos assim. Ele cobra resultado do funcionário dele há 20 anos assim. Ele sabe fazer de outra maneira, né? Então, quando você mostra para ele que precisa fazer de outra maneira, isso aí cria um pânico nele. É por isso que um dos maiores inimigos da inovação nas empresas, quer dizer, tem algumas áreas que a gente cunha assim como inimigas da inovação, né? Uma dessas áreas é exatamente a liderança, né? Porque como ela não sabe fazer de outra maneira, e você mostra para ela que ela precisa fazer de outra maneira, precisa aprender a fazer de outra maneira, então ela não quer saber de inovação. Ela não quer saber dessa consultoria. Se ela puder, ela corta aquela consultoria agora, que esse cara tá chegando de fora, tá querendo me dizer que eu tenho que fazer diferente, que o meu modelo de comando, controle, microgerenciamento, isso tudo tá errado, eu tenho que fazer de uma outra maneira. Quem que é esse cara? Corta essa consultoria aí que essa Não sabe o que tá fazendo. não sabe o que tá fazendo. Então, eu até entendo, como eu falei,
esses caras que estão há 20, 30 anos fazendo assim, porque eles só sabem fazer assim, eles não sabem fazer de outra maneira. Mas a empresa que mantém essas práticas, das duas, uma. Ou a empresa vai deixar de existir, ou esse cara não vai estar lá daqui a pouco tempo. Porque a empresa vai começar a entender, vai olhar para o lado, para os seus concorrentes, vai começar a olhar para outras empresas ali do alcance dela, vai começar a entender que só ela está fazendo daquela maneira, né? Ou, de repente, outras que estão começando a mudar, estão tendo resultados melhores, que ela precisa mudar também. Então, esse cara, certamente, ele vai perder o emprego dele. Então, são essas duas saídas. Uma empresa deixa de existir ou esse cara perde o lugar dele. Então, é assim que tem acontecido. E não é aqui em Rondônia, é no Brasil inteiro, né? Até no mundo, né, cara? É. Se a gente for pegar até Sim, empresas ali que... A empresa sempre vai ser muito o reflexo do CEO dela, né? Dos donos. E aí é onde está o grande problema, né? Por mais que eles não sejam líderes, eles estão liderando indiretamente. E tipo, não, tem os líderes abaixo. Ok, mas se os líderes também não refletem a cultura, se o próprio dono não reflete a cultura que ele deseja que aquela empresa seja, alguma cultura surgirá. Uhum. E aí é onde está o problema, que qualquer coisa vai surgir. E geralmente é coisa ruim. É uma cultura de uma galera que não tá nem aí pra nada. Se os donos não estão nem aí, por que que eu estarei? É verdade. É isso. É isso. E inovação tem que necessariamente começar lá de cima, né? Inovação a gente fala que é top-down. Tem que começar lá do topo e, eh, e passar a ser enraizada pelo restante da empresa, né? Já você falar de inovação para o chão de fábrica, entre aspas, né? Se o cara olha para cima, ele tem um líder que não é nada inovador, tem um CEO que não é nada inovador, então não vai dar certo. Então tem que começar por esses caras. Inovação tem que começar lá por cima, e aí, dessa maneira, o cara que tá, enfim, tá trabalhando lá na ponta, né? Tá produzindo lá na ponta, ele olha pro líder dele, o cara com pensamento de inovação, o CEO da empresa, uma cultura de inovação muito forte. Então, o cara fala, ou eu entro nesse jogo, ou eu tô fora, né? A empresa vai me chutar daqui, com certeza. Então, a inovação tem que começar lá de cima, com certeza, não tem dúvida nenhuma. Se a gente for pegar até as empresas mais novas, que começaram com empreendedores individuais, né? São esses caras ali, né? Pô, a gente pode pegar até o exemplo máximo ali, o Steve Jobs, o que seja, né? Que esses caras são que vão levar ali toda a parte de cultura, princípios da empresa, né? São as imagens da empresa ali que vão realmente conduzir, né? Então aí que entra o papel do líder realmente, né? O cara que vai estar à frente do pelotão ali, né? Então se esse cara ali não tiver realmente esse caráter da cultura empreendedora, não tem como a gente começar por baixo, né? Não tem como a gente ter toda a base ali funcionando de maneira, funcionando não, tentando funcionar de maneira inovadora, se na hora que chegar lá, né, opa, não, isso aqui não vai funcionar não. Quem, Exato. quem assinar ali o documento não tiver a visão, né? É Também. por isso que essas consultorias de inovação corporativa, elas precisam necessariamente começar pela alta liderança. A gente já teve empresas que contrataram os nossos serviços para fazer o workshop para colaborador enfim, da ponta, né? Ok, a gente vai lá, faz workshops, bacana, resultados muito legais, assim, do workshop em si, mas não muda em nada a cultura da empresa. Você está trabalhando a base antes de estar trabalhando o topo, né? E tem que começar lá de cima. Não tem jeito. Caraca, massa. Muito massa. É um tema complicado, chato, porque a gente está em 2023 ainda tendo que repetir esse mesmo assunto. E pior que quanto mais empresa entra pro rol da Conectar, mais a gente vê que basicamente todo mundo tá igual. E aí tem um ponto interessante que uma pessoa me comentou, não sei se eu deveria falar o nome, eu acho que não, melhor não, Não, pô. sobre essa tentativa de. E aí já é um contraponto, na verdade, é tudo que a gente está trazendo, tudo que a gente estuda, tudo que a gente já viu, sobre. Como é que eu posso dizer? Cultura colaborativa e cultura comando-controle. Onde, na tentativa de implantar por alguns meses, bons meses, assim, tipo, 11 meses, para mim é muito tempo. Implementar a colaboração não foi possível a ponto dele mudar. Ah, tá bom, ok. Então, a partir de agora, comando e controle.
Vai ser do jeito tradicional, de cima para baixo. E as coisas começaram a funcionar. Como é que você enxerga isso? Tipo, são pontos isolados? Ou depende do perfil? É uma questão cultural local? Eu enxergo isso como. Eu vejo as coisas muito com equilíbrio, sabe? Acho que na ponta você está falando de comando e controle, né? Numa outra ponta você está falando de colaboração em que, eu não sei se foi esse caso, mas alguns casos que a gente vê que a colaboração é quase uma anarquia, né? Pode tudo, enfim, não tem meta para nada, não tem reunião, enfim, vira quase uma anarquia. Então mesmo. são dois extremos. E eu acho que os dois extremos não vão funcionar, né? Eu não gostaria de implantar nenhum dos dois extremos na minha empresa, por exemplo. Acho que tem que ter equilíbrio. Tem que ter, sim, a cultura de colaboração, mas você tem que ter algum controle, né? Eu fiz esse MBA, esse Master em Governança e Digital Decision, e o lema lá da GoNew, que é a empresa que, enfim, a empresa de educação que eu fiz esse MBA, eles falam muito em some control, algum controle. Então, algum controle tem que ter, né? Então, nessa cultura de colaboração, tem que ter algum controle, tem que ter alguma maneira de gerenciar aqueles colaboradores, enfim, ver qual que está desempenhando melhor, qual que está desempenhando talvez nem tanto, para você poder ajudar esse cara que está um pouco atrás para, enfim, se adiantar e ficar um pouco mais à frente. Então, você tem que ter alguns mecanismos ali de controle que é completamente diferente desse mecanismo tradicional de comando-controle de microgerenciamento, que você controla o minuto que o cara tá chegando, o minuto que o cara vai no banheiro, se ele demorou no banheiro, ele não gosta de trabalhar, o que ele tá fazendo no computador. Isso é microgerenciamento. Que horas ele bate ponto. Exatamente. Misericórdia. O que ele tá fazendo quando ele tá fora do trabalho, enfim. Então, eu acho que isso é equilíbrio. Não sei se foi esse o caso, mas eu defendo muito e acredito muito nessa cultura de colaboração, mas claro, com algum controle, né? Com algum gerenciamento nisso, até para saber se está dando certo, se não está dando certo, quem que está se engajando mais, quem está se engajando menos, se eu estou tendo resultados melhores. De novo, resultado. Adiantou mudar? Provavelmente não, porque ela não teve resultado. Então, por isso que ela voltou pro modelo anterior. Então, mensurar para ver se eu estou tendo resultados, né? Então, esse equilíbrio, eu, sem conhecer a história, mas eu acho que se eu pudesse chutar aqui uma causa disso, talvez a falta de equilíbrio, não sei. Eu pudesse mesclar as duas coisas, né? Pegar um pouco do comando e controle com um pouco de colaboração, fazer um bem bolado aí para chegar no equilíbrio, talvez. Talvez. Eu me lembrei de uma outra coisa que enquanto você falava, que nós temos toda essa tendência colaborativa, essa cultura, essa criação dessa cultura colaborativa. E aí nós temos salas de descompressão, paredes coloridas, puff coloridos, nós temos horários flexíveis, nós temos metas e não ponto. Como é que funciona? Como é que você tem lidado em relação à legislação? Exemplo. Trabalhamos numa empresa, eu e Paulo junto, que chegou no momento que as pessoas, meio-dia, não podiam ficar mais dentro da empresa. Tinham que ir embora. Tipo, acabou tudo ali. Aí 2 horas nós temos que retornar. Isso acabou completamente com tudo. Porque, tipo, qual é o sentido disso? Aí daí, não. Inovação é só de 8 ao meio-dia. Sabe? Como é que lida com isso? Porque eu sei que tem legislação que impede muita coisa. E o empresário vai querer se respaldar. Senão, não vou implantar isso não. Esse negócio de não ter ponto, porque depois eu sou prejudicado no final. Vai ter uma causa trabalhista, vai dizer que está trabalhando além do normal, sendo que eu dei flexibilidade para ele e ele me lasca no final das contas. Como é que a gente lida com isso? Eu costumo dizer que para a legislação é inegociável, né? Não tem negociação. Se a legislação diz que não pode, não pode. Não pode deixar de bater ponto, não pode deixar de bater ponto. Até porque o empresário ele não quer correr esse risco, né? De ser o cara mais inovador que ele puder e de repente está com um passivo trabalhista grande, que o funcionário sai da empresa
e, enfim, vai procurar os direitos dele, aí o empresário fala, putz, fiz isso na melhor das intenções, esse cara, enfim, de alguma forma me prejudicou, né? Então, para a legislação, não tem negócio, é inegociável. Agora, o que você tem que pensar é como que, com essa legislação, que é uma legislação que ela é feita para proteger o trabalhador, do trabalhador, né? Muito embora, eu acho que ela super protege, mas enfim, aí já é é uma outra história, é um outro assunto, e a gente vai precisar de um outro podcast. Mas enfim, de que forma, com aquela legislação, com aquelas obrigações, eu posso desenvolver as minhas ações de inovação aqui na empresa para ter resultado? Então, é mais ou menos assim. Nunca deixando enfim, de considerar a legislação que está ali para ser cumprida e não tem. E aí, nesse lado, eu estou muito próximo do empresário, né? O empresário, ele não pode correr risco, porque o negócio dele depende daquilo, né? Então, se ele começa a correr muitos riscos, inovação, aí tem um outro lado, né? Tem um contraponto. Inovação é risco. Você tem que correr algum risco, ok. Mas não risco a ponto de você estar indo de encontro ou contra uma legislação. Aí eu acho que é um risco alto demais e que não vale a pena correr. Arriscar. Arriscar, exato. Maravilha. Já anotei o assunto aqui para quem sabe um podcast futuro aí. Inovação versus legislação. Trazer aqui, ó, Vitor Hugo e Edson Pontes Pinto. Ah, Caramba, isso. Edson é o cara. Aí eu vou só escutar aqui. Vou ficar na plateia aqui com ele. Cara, seria bom. Mas deveria. Mas o Edson vai querer defender o pessoal da inovação. Vai ficar complicado. Precisa de alguém para contrapor. Vamos pensar. Vamos procurar a ideia aí. Segue aí, Paulo. Outro ponto, né, que a gente também ainda falta falar, né, que a gente falou do papel do líder, do CEO da empresa, ali, inovador, né, o papel do colaborador ali também, né, de entender, de seguir o que já tá, o que já tem de princípios ali na empresa, né, e o outro fator ali também é o consumidor final ali, né, o cliente dessa empresa ali também, né. Como que uma empresa ela tem que transparecer esse caráter inovador ali também para o cliente final dela, né? Ela deve ter essa obrigatoriedade de transparecer que ela é inovadora ou ela tem que inovar e automaticamente isso daí vai ser inovador para o cliente final dela? Boa pergunta, Paulo. Eu acho que transparecer que é inovadora, ela pode querer transparecer com a inovação de banner dela, né? Fazer uma propaganda muito bonita, dizendo que ela era a mais inovadora do mundo. Aí ela vai conseguir transparecer, né? Enfim, acho que mais do que isso, a empresa ela precisa considerar o cliente, o consumidor, naquela estratégia de inovação dela. Eu acho que assim ela vai estar indo pelo caminho certo, que é aquela coisa de não fazer inovação para o cliente, é fazer inovação com o cliente, né? É trazer o cliente para o centro das discussões, mostrando para ele por que ela quer inovar e ela quer que aquele consumidor, né, enfim, participe daquele processo de inovação. Até porque a inovação é feita por pessoas, né? Sim. Então, eu acho que a principal maneira de uma empresa mostrar para a sociedade que ela tá inovando, ao invés de colocar aquilo no banner, é trazer a sociedade, né, os seus consumidores, os seus admiradores para participar daquele processo. E aí tem diversas formas e maneiras de se fazer isso. Não é fácil, vocês trabalham, vocês conhecem isso muito mais do que eu, né? Mas, enfim, é possível. Sim. Ter esse olhar, né? O problema maior é convencer o dono. Meu amigo. E o pior é que o cara chama a gente para dizer como é que a gente tem que se proceder. Não. Nós que estudamos, nós que sabemos. É igual na odontologia que o cliente, normalmente ele chega no consultório odontológico já dizendo já dentro do diagnóstico dele, né? Eu tô aqui para fazer isso, mas como? Você estudou para já fiz a minha anamnese. Não, meu irmão aconteceu a mesma coisa, ele fez aquilo, eu pesquisei no Google, na internet, e aí? Mas isso não é raro, acontece demais. E a gente tem que falar, não, peraí, quem entende disso aí sou eu. Eu que estudei para isso. Pode ser que seja isso, mas pode ser que não seja. Então, o diagnóstico quem vai dar
sou eu. Né? Exatamente, né? Eu que sou o profissional aqui que Exato. tá Você entende do problema. Problema você entende. Eu entendo da solução. legal. E como que você trouxe já essa parte da área da odontologia ali, né? Que se a gente for colocar numa área da saúde de maneira geral, são profissionais que já são bem tradicionalistas, né? Então até a questão dos próprios conselhos, né? Acabam limitando alguns profissionais. Que aí quando a gente vai falar de marketing, por exemplo, o profissional, não, mas a gente não pode fazer marketing na rede social. Falando exatamente o contrário, você deve fazer. Só que você tem formas de fazer. Não é de qualquer jeito, do jeito que você está achando que deve fazer, né? Então, como é que é essa parte ali de trabalhar com inovação ali na área de odontologia, por exemplo? Inovação em odontologia é muito difícil, né? Como inovação em saúde é muito difícil, porque Sim, é uma área altamente regulada, sim. enfim, muito tradicional, né? Muito tradicionalista, e odontologia talvez seja a pior delas, né? Que o dentista se forma, ele vai para o consultório, fica trancado naquela sala, naquela rotina, atendendo o cliente de 8 da manhã às 18, e aí ele vai ficando cada vez mais dentro da caixa, né? Ele não sai dessa caixa, não sai dessa bolha. E falar de inovação para essa turma é muito difícil, muito difícil. E o que a gente tem feito é trabalhar na base, na universidade, quando Boa. os cirurgiões dentistas estão lá ainda com a cabeça mais fresca e quando eles, enfim, se formam, vão para o mercado de trabalho, eles já vão com uma outra visão, né? Mas é extremamente difícil, desafiador e talvez, né, o que eu costumo dizer que isso é muito bom, inclusive, para quem trabalha com inovação, é dentista e trabalha com inovação como eu, né? Que poucos colegas dentistas, eles enveredaram por esse lado de inovação, né? Você conta nos dedos no Brasil inteiro. Então, tem um oceano azul aí para ser trabalhado. É um desafio, mas enfim, esse é o meu diferencial, né? Se ninguém olhou para esse lado, ou pouca gente olhou para esse lado, eu estou olhando e estou conseguindo navegar aí nesse oceano. Pô, legal, legal, legal demais, cara. E o que você pode citar pra gente ali de inovações ali que você já consegue enxergar esse horizonte da odontologia que geralmente os profissionais não enxergam? Até um case de sucesso mesmo que você já tenha conseguido. Case tem bastante case voltado mais para inteligência artificial, para, enfim, fazer diagnóstico de radiografias, né? Enfim, de raio-x. Então, o dentista, ele não precisa ter o trabalho mais de ficar analisando aquela imagem, né? Para procurar ali possíveis alterações. Então, ele tem já inteligência artificial que faz isso para ele com uma acurácia muito grande. Então, ajuda e auxilia muito o cirurgião dentista. Então, tem bastante coisas nessa área, né? Mas talvez, eu acho que a grande oportunidade na odontologia é exatamente a inovação fora da ciência odontologia, né? Porque essa inovação que eu acabei de falar é uma inovação na ciência, né? Da odontologia. Você está analisando uma radiografia da maneira diferente de que você analisava quando eu estava lá na universidade, por exemplo, há 20 anos atrás. Sim. Então, além dessas inovações na odontologia enquanto ciência, tem as inovações na cadeia da odontologia, né? Como que você faz um marketing para odontologia de forma inovadora, né? Como que você atrai um cliente de odontologia de forma inovadora? Como que você relaciona com esse cliente? Como que pode ser o seu ambiente clínico? Como que ele pode ser diferente da maneira que era há 10, 15, 20 anos atrás? Então, existe um campo para inovação na odontologia muito grande para além da ciência, né? Para além da ciência e odontologia, que é um pouco mais difícil de inovar, porque, como eu falei, tem uma regulação muito grande, enfim. Você não pode. Inovação tem muito a ver com testar, né? Fazer testes e errar. É muito comum você falar. O erro é comum no processo de inovação, mas como que você erra quando você está falando de saúde, por exemplo? Sim. Você vai criar um tratamento inovador, mas você não pode errar, né? Você está falando de saúde. Ali o erro não é permitido. Sim. Então, nessa área da odontologia, eu separo muito essas duas vertentes, né? A vertente da ciência, que tem um outro tipo de inovação, tem a ver com pesquisa científica, enfim.
é uma outra coisa, mas tem essa vertente aí que é a cadeia da odontologia, que não tem nada, não tem muito a ver com a ciência, mas você considerar o ecossistema da odontologia, que você tem dentista, tem paciente, tem as atendentes, tem a loja que te vende material odontológico, tem o protético que faz a parte laboratorial da prótese. Então, todo esse ecossistema tem um campo enorme para inovação. Nossa, bom demais, viu, cara? Pois é, pois é. Como é que a gente conecta com a estratégia clínica? A gente vai ter que conectar isso aqui. Paulo tem uma consultoria exclusiva chamada Estratégia Clínica, que é só para médicos, clínicas médicas. Aí, Legal. Paulo, perdendo a oportunidade de um oceano azul. Tem um oceano azul aí, Paulo. A gente acaba entrando mais na parte de marketing, otimização de processos ali, né, cara? Mas tem um leque imenso, Tem, né, cara? tem. E outra, Quanto mais a gente entra no problema, mais a gente enxerga ali possibilidades, né? a galera de odontologia é uma galera que precisa mais, porque o médico, ele querendo ou não, ele vai ganhar dinheiro. Sim. A galera de odontologia já tá brigando, é É diferente. altamente concorrido, É né? muito mais concorrido, a galera vai muito por preço. Porque quando é questão de saúde física, o cara ou bate no SUS ou vai direto no consultório. Então, não tem muito o que fazer. E outra, aqui ainda tem uma leva de muitos doutores que já tem seu consultório próprio, não tem convênio, se não compensa, já tem um cliente suficiente para isso, eu mantenho com isso. Ou seja, Acaba sendo uma prática até inovadora da parte dele, né? De ir para essa parte ali de não, vou criar aqui minha marca, vou tanto tempo vou atuar aqui com planos, convênios e tal, e depois eu já vou se estabelecer que desvincula. eu vou atender dentro do meu cronograma aqui, da minha consulta diferenciada, né? Então já vai para uma parte ali de posicionar de maneira diferente, né? De mostrar que o tratamento dele é inovador, é diferente ali da forma que ele conduz todo esse tratamento, né? Então já vai muito além ali do cara já achar que é uma forma ali que ele vai fazer, né? Contratar uma agência de marketing já vai ser algo inovador ali para ele, né? E muitas vezes né? Agora, se a gente for pensar, eu tô ouvindo vocês falarem aí da odontologia de mercado, que é muito difícil, de fato é muito difícil mesmo, né? Enfim, tem quantidade grande de colegas aí no mercado, muitos aí batendo cabeça, mas aí a gente pensa, o dentista que se forma hoje, o que ele vai fazer, né? Ele sai da universidade, quais são as opções que ele tem? E pouquíssimos. Normalmente, tem pouquíssimas porque ele quer que tenha pouquíssimas. Hum, Normalmente, ou ele vai para a clínica, ou para o seu consultório, ou monta o seu consultório, ou trabalha no consultório de um colega, ou ele vai fazer um concurso público para passar para o serviço público e trabalhar Ou trabalhar para uma clínica de alguém. exato, né? Ele vai para a clínica ou dele ou de alguém, Entendi. né? Ou vai fazer um concurso público. Um caso ou outro, o cara se vereda pro lado Inovação. do ensino. O cara vai ser professor, porque é muito difícil o cara sair da universidade para ser professor já, mas existem casos que sim. Mas percebam, ele limita muito o campo de atuação dele. Agora, quantos dentistas saem da universidade e se especializam em gestão, por exemplo, para fazer gestão De clínica. de clínicas, que seja clínicas de saúde? Sim. Eu fui executivo de saúde do Sistema S Indústria, então tinham 27 regionais, né? Então os 27 estados, né, com o Distrito Federal, cada um tinha o seu executivo de saúde, né? Eu era o único dentista. Então fazia as reuniões, todo mundo sentado na mesa, aí muitas vezes tinha um diretor novo, aí todo mundo tinha que se apresentar, era aquela mesma história, eu sou fulano, eu sou administrador, eu sou médico, eu sou educador físico, tinha, né? Sou nutricionista, eu fiz administração, nem sou da área da saúde, mas eu fiz administração, o cara era executivo de saúde. Aí, quando eu falava que eu era dentista, todo mundo ficava olhando para mim assim, Nossa, como um dentista aqui no meio? Então, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, porque o colega sai da universidade, ele não enxerga esse lado. Eu não vou nem falar o lado da inovação, não, né? O cara sair, especializar na inovação, mas não vou nem falar aí. De corporativo mesmo, né? Exatamente, O corporativo. cara entender de gestão, de finanças, de negócio ali de maneira geral, né? Exatamente. E aí tem também um campo grande pro cara atuar nessa área, mas ninguém quer. O cara quer sair, quer ir pro consultório, enfim, que não tem nada de errado nisso. Sim. Nada, absolutamente nada de errado, mas
que eu sempre digo é que existem outras possibilidades além dessa. Então não adianta ficar reclamando que o mercado tá difícil. Ele tem Vamos que ver outras inovar, né? oportunidades, né? Tem Enfim. que inovar, né? Então, só o fato dele ter a visão ali já, de, pô, eu não sou mais um médico, não sou mais um dentista, eu sou um empresário aqui da área da saúde, odontologia. Sou especializado em gestão de saúde. Por Exato, que um dentista não pode fazer a gestão de uma clínica de saúde, exato. uma operadora de plano de saúde? Tem E algum. é algo até que ele deve, né? Ele deve Exato. se especializar em gestão, Exato, né? o cara é profissional de saúde. É. É. Tem algum dentista fazendo gestão executiva de uma operadora de plano de saúde? Difícil, não tem. Deixa eu especializar não, contrata a gente. Conecta Hub, tá aqui embaixo na descrição, só entra em contato. Cara, é as É isso. oportunidades, a gente tá aí nadando nas oportunidades, né? Chama o Bill aqui também da Soma, que inclusive a gente iniciou o podcast sem eu falar de patrocinadores. Pô, cara. A gente fala depois. Fica tranquilo. Tem que colocar Agora- MV Play, inclusive, aí nessa Olha aí. nessa tela aí, né? Nessa tela aí, vamos Tem que conversar. colocar, Isso aí. vamos conversar, ué. E outra, explicando sempre o motivo, né? É o que eu tanto falo. Tô, inclusive, na iminência desta semana, fechar aí 4 patrocinadores. Mas o que eu digo é, eu não quero chegar aqui, pizzaria Soma, a melhor pizzaria da cidade. Não, eu escolhi a dedo as pessoas com quem eu quero fechar, porque eu sei o material da qualidade, sei dos bastidores, sei como funciona, sei perfeitamente. Eu acredito que conecta muito com o nosso propósito. Por isso que ela escolhi a dedo. E agora, ainda mais você chegando aqui, Opa, pelo amor de Deus, já Tamo gostava aí. de você desde que eu tamo aí, conheci. tamo junto. Então, vai sair. É isso. Mas, eu ia fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade. Será que este modelo das pessoas estarem saindo da faculdade de odontologia como médicos profissionais não está no ensino? Por que eu faço essa provocação? Porque eu saí da minha faculdade, por mais que eu tivesse uma graduação muito boa, depois com o tempo eu fui perceber que eu tive economia, finanças, administração, logística, tudo é marketing. Então me deu uma visão muito ampla a ponto de chegar numa empresa e conseguir enxergar problema em todos os lugares onde quase ninguém está vendo, porque o cara é administrador, ele só vai olhar para administração. Eu enxergo a administração conectada com a logística, eu enxergo a administração conectada com o financeiro, eu enxergo a administração conectada com o marketing, então isso me permite. Só que mesmo assim, eu percebi com o tempo que eu fui formado para ser um bom administrador de marketing, um bom gestor de marketing, e não um executivo de Operacional. marketing, operacional, e não gestão. Por isso que a minha luta era de encontrar meios, inclusive, de explicar para as pessoas, só que eu já vi também que não conseguem entender. O que é um executivo de marketing? Aí o cara fica, tem isso? Poxa, aí me quebra no meio. Ou seja, de nada adiantou me especializar nisso se as pessoas não sabem. Por isso que hoje eu digo que eu sou um consultor de marketing. Todo mundo sabe o que é consultoria. Sabe o que é um consultor, sabe? O consultor faz. Pronto. É isso, meu amigo, você entendeu. Mas será que isso não é um problema do ensino? Ou também é um problema do ensino, o cara sair operacional? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma. É sim. Nosso modelo educacional é um modelo ultrapassado, para não dizer outras palavras, Adjetivos. outros adjetivos, né? Então, o cirurgião dentista, ele não aprende nada disso que você falou aí, de finanças, de marketing, tudo isso que é importante para o cirurgião dentista que sai dali, ele quer montar o seu consultório, isso é importante para ele. Finanças, marketing, administração, o dentista não aprende nada disso na faculdade. Então, de fato, ele sai da universidade, da faculdade, né, sem esses conhecimentos, né, e o que resta para ele é, de fato, fazer a parte clínica, né? Agora, também isso não dá o direito ao colega de sentar e chorar, né? Chorar, a faculdade não me ensinou isso, então eu sou um pobre coitado, só me resta isso. Não, vai correr atrás, amigo. Tem as Né? consultorias, Eu não aprendi tem os inovação na universidade, eu fui correr atrás, enfim. Eu não aprendi gestão na universidade e fui correr atrás. Então não adianta também ficar reclamando que a universidade não ensinou, que você nem deveria ensinar, não sei nem se tem tempo de ensinar isso, né? Quando a gente fala de... outro dia eu vi um colega falando de tecnologias, que a universidade prepara o cirurgião dentista
uma formação muito deficiente, tem novas tecnologias, inteligência artificial e internet das coisas, e a universidade não fala, não comunica nada disso para eles, mas não comunica e nem vai comunicar mesmo, porque a velocidade de mudança, e de transformação de novas tecnologias no mercado, a universidade não vai conseguir acompanhar isso tudo. Eu falei para ele, se você quisesse que a universidade te atualizasse disso tudo, você ia ter que ficar na universidade pro resto da vida. Você não ia se formar nunca, né? Porque Tá no quarto, quinto ano de universidade, pô, saiu uma inovação agora. Não, peraí, deixa eu voltar e agora a aqui. universidade é obrigada a ter É. esse conhecimento para te passar. Não, você tem que aprender isso por sua conta, vai correr atrás. A internet está cheia de coisa ruim, cheia de coisa boa para Exato. você aprender aí, né? Vai assistir o nosso podcast aqui, que vocês Exatamente. vão aprender bastante coisa. Exatamente. E não precisa pagar para isso, né? Exatamente. Por enquanto, não. Boa, Paulo. Isso aí. Capitalista como sempre. Paulo sempre muito esperto. Tá gratuito, tem que aproveitar. Conteúdo de valor tem que daqui a monetizar. Pior que eu já pensei em fazer alguns conteúdos exclusivamente pagos. A gente vai, acho que Por bom, cara. exemplo, chamar o Vitor Hugo para falar, sei lá, sobre partnership. Pô, isso Boa. é pra quem quer. Paga aqui, meu amigo. Esse É. dinheiro a A gente já gente tem vai pros fazer caras. um MBA ainda aí, calma aí. Veremos. Cara, eu me lembrei, enquanto você comentava sobre a universidade, que lá na minha universidade que eu me formei, lá, Unibra, tinha um procedimento, se não me falha a memória, era você fazia bacharel em educação física e se quisesse pegar a licenciatura, você fazia mais um ano. Só as disciplinas de licenciatura. Perfeito. Faria, então, cirurgião dentista, mais um ano para cadeira de gestão. Aí vem gestão, afins, administração, marketing mais profundamente, inteligência artificial, financeiro, para poder. Porque, cara, o cara que fez 5 anos, para ele fazer 6. Ah, sim, Na com moral. certeza. Agora, o cara que tá fazendo o primeiro, para ele fazer mais 4 já é mais difícil. Que realmente, cara, cadeira de marketing, aquilo é muito besta, muito superficial, não vai explicar nada. Talvez vai te dar só uma certa base para que você possa cobrar. Aí contrata uma agência, contrata uma consultoria e sabe o que cobrar. Só isso. Mas fazer mesmo, aí o cara sai, nem todo mundo, e aí é uma realidade, nem todo mundo que se forma tem condições de montar um puto de escritório, de ter uma assessoria por trás. O cara tá sozinho na vida, só com conhecimento, vai começar a trabalhar com alguém, juntar uma grana de algum jeito, ou montar um consultório ralezinho ali, básico, para começar a trabalhar. E alguém tem que tocar, alguém tem que gerir o negócio. Porque ele não se autogerencia. Simples. E aí é onde está a grande dificuldade, ou até mesmo grande oportunidade. E aí, Vitor Hugo, vamos conversar? Vamos, velho. A gente está sempre disponível para bons projetos, né? Com certeza. Demais. E é isso. A universidade poderia preparar melhor, sim, poderia. Poderia ensinar pelo menos essa base para o profissional de saúde, né? Não precisa se. Eu não sou especialista em marketing, mas o pouco que eu sei de marketing, eu posso sentar na mesa com vocês, que são especialistas, e trocar ideia com vocês, né? Exato. Eu não vou ser um boçal que não vou saber o que vocês estão falando, né? Então, não precisa ser especialista naquilo. Esse é o profissional do século XXI, né? É o T-shaped, né? Exatamente. T-shaped. O T é a letra T mesmo. Você tem uma barra ali vertical, Conhecimento de- que é o seu conhecimento especializado. Então, esse Sim. conhecimento de gestão em saúde, de inovação, de odontologia, esse eu tenho, né? Eu sou especializado nisso. E a barra horizontal são os conhecimentos que você não é especialista em nada daquilo, mas você conhece muito daquilo. Então, eu não sou especialista em tecnologia, mas eu sento na mesa e posso conversar com um especialista em marketing, a mesma coisa, em finanças, a mesma coisa. Então, eu acho que esse básico, se a universidade, pelo menos esse básico, pudesse passar para os alunos, eles já sairiam dali, pelo menos aptos a sentar na mesa e discutir Entender, marketing conversar, com o profissional Aldo, discutir com o Paulo. Então, ainda que ele não seja um especialista naquela área. Exatamente. Exato. Interessante. Me diga uma coisa. Em relação ao comércio local, como é que a MV Play tem tocado isso? Ela está atingindo o público daqui, está olhando para o público de fora de Rondônia, só pequeno, só médio, só grande, qualquer um.
Como é que a MVP tá lidando com isso? A gente começou aqui em Rondônia, né? Como eu falei com vocês na pandemia, e aí a gente teve, não sei se a sorte, né? Não sei se sorte é a palavra certa, porque sorte fica parecendo que é uma coisa do acaso, né? Uhum. A gente deu a sorte de ter um Sebrae de Rondônia como parceiro, né? Então, sorte talvez seja uma palavra muito forte, mas enfim, talvez seja que melhor se encaixa aqui, né? A gente teve essa oportunidade de ser parceiro do Sebrae de Rondônia, que abriu portas do Brasil inteiro para nós. Então, hoje nós temos contratos, por exemplo, com Sebrae de outros estados, Sebrae Maranhão, Sebrae Alagoas, né, Sebrae Santa Catarina. Então, tudo isso começou com o Sebrae daqui, que abriu portas para gente, em outros estados do Brasil. E aí, a partir desses projetos nos outros estados, a gente conseguiu clientes, pelo Brasil afora. E hoje a gente faz, de fato, projetos com hoje a MV Play é uma entidade que desenvolve projetos no Brasil inteiro, né? Então, faz Maravilha. projetos no Legal. Sul. Semana passada estava no Maranhão, em Imperatriz, fazendo os projetos lá, pela MV Play, né? Então, a gente começou aqui, mas a gente já está atendendo o Brasil inteiro. E aí, inclusive o Mori, que é meu sócio, ele é de São Paulo, né? Ele estava aqui em Rondônia, né? Então ele decidiu voltar para São Paulo, porque ele entendeu que estrategicamente, questão de logística, para se deslocar aí pelo Brasil inteiro, que a gente tem desenvolvido projetos, né? Estar lá hoje é melhor para a MV Exato. Play. Então o Mori hoje está lá em São Paulo e minha base é aqui Rondônia. em Rondônia, em Porto Velho. Maravilha, maravilha. Rapaz, a gente chegando perto do final, Vitor. O que você vê como o futuro da inovação? Como eu falei, existe um campo muito grande assim de, de oportunidades para inovação, né? Acho que essa questão da formação dos ecossistemas de inovação, e a gente tem trabalhado muito no ecossistema de inovação aqui de Porto Velho. Aliás, em Rondônia, a gente já está ampliando esses ecossistemas para Vilhena e Ji-Paraná. Então, o Sebrae já tá com essa consultoria de gestão de ecossistemas além aqui de Porto Velho, que foi onde tudo começou, em Vilhena e em Ji-Paraná. Eu acho que ali é que surgem, que nascem os bons projetos de inovação, né? Porque no ecossistema você tem os atores de inovação, as hélices da inovação, todos ali juntos, reunidos num solo local, né? Então, você precisa ter o governo numa estratégia de inovação, né? Tem que ter um governo. Então, a gente tem no a gente tem no ecossistema o governo, tanto estadual como o governo municipal, né? Então, a gente tem governo, as instituições de ensino, né? Instituições de ciência e tecnologia também estão participando, do ecossistema. A iniciativa privada participando do ecossistema, os empreendedores participando do ecossistema, a sociedade civil participando do ecossistema. Então, acho que o futuro da inovação é esse. Você conectar esses diversos atores no ecossistema, né, para parcerizar, para colaborar e desenvolver bons projetos, seja para a empresa, seja para as universidades, seja para o governo. Então, só assim a gente vai conseguir alavancar com a inovação e trazer desenvolvimento local, né, que é o que a gente acredita. A gente não acredita que o que vai fazer de Porto Velho desenvolvida não é a sua produção agrícola somente, ou as suas reservas naturais aqui, a floresta amazônica. Isso tudo é importante, mas só isso talvez não vá fazer Porto Velho desenvolvido. Isso tudo, junto com inovação e conhecimento, é que vai fazer Porto Velho se desenvolver. Então, a gente só vai conseguir fazer isso com um ecossistema de inovação forte. Então, esse é o futuro, assim, que eu vislumbro. Maravilha, maravilha. Cara, chegando no final, como é que você quer ser lembrado? Rapaz, que essa pergunta é difícil, hein? Todo mundo fala a mesma coisa. Assim, as pessoas falam muito em deixar legado, né? Deixar exemplos. Eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que
A gente não é insubstituível nunca, né? Nunca vai ser insubstituível. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar fazendo o que a gente faz e, enfim, o ciclo da vida vai seguir, né? Mas o que eu falo sempre é que eu gosto de ser lembrado, né? Enfim, todos os lugares que eu passei, pô, o Vitor passou por aqui. Eu lembro de quando ele desenvolveu esse projeto aqui. Foi assim no Sistema S Indústria que eu passei 12 anos lá, então as pessoas até hoje lembram de mim, lembram dos projetos que a gente fez lá, das iniciativas. Então, eu gostaria de ser lembrado assim, né? De alguém um dia lembrar que o Vitor sentou nessa mesa aqui, trocou essa ideia com o Aldo e contribuiu de alguma forma com quem está ouvindo esse podcast, né? E assistindo esse podcast. Então é isso. Você também é conhecido por Vitor do Sistema S, como Rangel do Sebrae? Eu era conhecido, eu era assim conhecido. Conseguiu mudar? Esse sobrenome, não, até hoje as pessoas ainda, algumas pessoas ainda me enxergam como sendo pertencente daquela instituição e é natural, né? É natural a gente levar o sobrenome da instituição que a gente está representando. Isso nunca me incomodou, na verdade, né? Maravilha, maravilha. Vitão, o negócio é o seguinte. Para você agora entrar pro hall dos convidados, você precisa deixar uma mensagem, um recado, vier à sua mente, lembrar de assinar e datar. Tá? Assinar e datar? Exatamente. E o recado vai ser para quem? Que tiver na sua mente. Que vier aí de vontade, você escreve. Vou escrever aqui uma frase que é de autoria minha. Pronto. Enquanto ele escreve, viu? Quero lembrar você que está vendo isso aqui até agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal, dê essa força para poder entender, o algoritmo entender que esse vídeo é relevante. E é claro, o Vitor Hugo, o nome do Vitor Hugo está aqui, então ele é muito relevante. Mas eu quero lembrar vocês também, a galera que faz isso aqui acontecer. Que é a nossa primeira, que vocês passaram o dia aqui vendo a nossa Soma, no Estúdio Soma, onde você pode utilizar dessa estrutura, montar seu podcast, gravar seus conteúdos, produzir vídeos para sua marca, fazer seus lançamentos, tudo relacionado a vídeo, utilizar dessa qualidade de som, qualidade de imagem para produzir, levar a sua marca, produzir conteúdos e educar a sua audiência. Vou deixar aqui o contato embaixo, tem ali, clicou, vai cair no meu WhatsApp, a gente conversa para que você não deixe de produzir conteúdo. Aproveite o fim do ano, estamos chegando no novembro, então agora é o momento de você aparecer. Agora não, sempre é o momento de você aparecer, mas não deixe para a última hora aquilo que, como a gente acabou de comentar, fazer inovação e fazer reais mudanças dentro da sua empresa. Outro ponto que eu quero lembrar, a nossa consultoria da Conectar Hub, onde você vai precisar, e eu afirmo isso, a galera sempre fala aqui que o Paulinho nós somos yin yang, eu sou o lado ruim, eu sempre vou pelo medo. Antes que você quebre, eu quero te ajudar. Eu tenho sido pesado, Victor, mas é porque assim, você fala, as pessoas não entendem. Os caras confundem marketing com post nas redes sociais. O cara não tá tendo resultado porque tá insistindo na mesma empresa. Cara, a gente tá aqui para justamente te ajudar. Identificar os problemas, os gargalos, o que você tem de problemas dentro da sua empresa através do marketing, desenvolver o marketing, desenvolver campanhas de captação, desenvolver uma comunicação efetiva, mapeamento de processos, enfim, tudo que envolva marketing para que você possa vender mais resultado, ter resultado. Vai estar aqui também embaixo na descrição. Chama lá pra gente conversar. A conversa é tranquila, é gratuita, fica tranquilo. A gente quer te ajudar, a gente não quer ganhar dinheiro. A gente quer que você ganhe dinheiro e com isso a gente ganha dinheiro junto. Maravilha? Entregue, resolvido, assinou, datou? Só falta colocar a data aí. Qual que é a data de hoje? Qual é a data de hoje? Cara, você fez uma pergunta muito complicada agora. 30? Não, hoje não é 30, hoje é 9. Hoje é 9, é 9. Dia 9 do 9 de do 11. novembro. Dia 9 do 11. 9 de novembro. É mesmo, Bill. Dia 9 do 11. Olha aqui, ó. Caraca, muito boa, muito boa, muito boa. Frase sua? Minha. Merece uma camisa, hein?
É, né? Se você quer conhecer a frase, quer saber o que ele está dizendo aqui, que é muito boa, que eu aconselho que vale uma camisa, você vai acompanhar aqui dentro da comunidade. Não sei para quem olha, vou olhar para lá agora, Bill. Tô sem retorno aqui, sem referência, fico perdidaço. Vai lá na comunidade, aqui na comunidade vai estar, assim como a mensagem que o Vitor Hugo deixou, a, a dos demais também, aqui na comunidade do YouTube, tem uma aba comunidade, abre lá no canal, comunidade, tem lá próximas agendas, conteúdos diversos e também o recado do hall dos convidados. Muito bom, muito bom. Vitor, teve alguma coisa que você queria dizer que não disse? Faltou alguma coisa? Rapaz, acho que não, hein? A gente conversou bastante coisa. Bastante. E ainda tem assunto, se deixar a gente vai Ainda conversar tem aqui. assunto. E o legal de não ter roteiro, nem briefing, que é isso, né? A gente Resenha. abre a resenha, conversa um monte de coisa, e quando tem brief, sempre fica uma coisa ou outra pra trás, né? Engessado. Engessado, né? Porque, veja, mesmo que eu monte um roteiro, na segunda pergunta eu já tenho outras ideias. Eu já não quero mais ir para a terceira pergunta, eu quero saber isso aqui, porque já abriu um leque muito grande. Exato. A gente faz no máximo ali só para se basear e não ficar fugindo muito do assunto. Mas essa é a ideia, né? Essa é a resenha. Vitor, brigadão, brigadão mesmo. O Resenhas está aberto. Vamos ampliar aqui para outras. E aí eu deixo aberto para que você possa colaborar também. Outros programas, de repente, na quarta, fazer o Resenhas Digitais. A gente vai entrevistar alguém do Brasil, fora de Rondônia, que não esteja presencialmente aqui. Que possa falar com alguém de fora, para a gente ver também o que estou fazendo lá. De repente é uma empresa que você prestou consultoria, de repente é uma startup que você conseguiu desenvolver, enfim, é alguém do sistema S, enfim, alguém relevante que tem algum conteúdo para que a gente possa bater esse papo aí, progredir e levar conteúdo de valor, né? Conteúdo de interessante que a gente está precisando bastante, né? É isso. Pode contar comigo. Adorei estar aqui com vocês no Resenhas. E a gente está aí à disposição, que vocês precisarem, para contribuir aí com essa produção de conteúdo Relevante. relevante para o nosso ecossistema de Rondônia, que vai servir com certeza para o Brasil inteiro. Então, parabéns novamente e conte comigo para as próximas, com certeza. Maravilha. Fico aí, deixo aberto até se tiver alguma ideia, algum. Aldo, não tem uma massa pra gente falar. Bora falar. Bora. Agora a gente abre aí. O Bill, inclusive, tá com as portas abertas, tanto para o estúdio quanto para o Resenhas. Tamo junto, Bill. Obrigado. Para você que acompanhou até agora, se inscreva no canal, dê essa força, ative o sininho para que você saiba quando entrarmos ao vivo, quando postarmos alguma foto, postarmos algum conteúdo. Vitor, mais uma vez, obrigado. Estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu.